24 de fevereiro, São Matias, apóstolo. Apóstolo de Jesus Cristo, São Matias, é um dos coro abençoado, que a Igreja nos quer honrar durante a temporada de Septuagesima. Matias foi um dos primeiros a seguir nosso Salvador, e ele foi uma testemunha ocular de todas as suas ações divinas até o dia da Ascensão. Ele era um dos 72 discípulos, mas nosso Senhor não lhe conferiu a dignidade de apóstolo. E, no entanto, ele deveria ter essa grande glória, pois foi dele que Davi falou, quando profetizou que outro tomaria o bispado, Salmo 108:8, Atos 1:16 da manhã, deixado vago pela apostasia de Judas, o traidor. No intervalo entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, o colégio apostólico teve que completar o número místico fixado pelo próprio Senhor, para que houvesse, os 12, naquele dia solene, quando a Igreja, cheia do Espírito Santo, se manifestasse à sinagoga. A sorte caiu sobre Matias. Atos 1:26 da manhã, ele compartilhou com seus irmãos apóstolos na perseguição a Jerusalém, e, quando chegou a hora de os embaixadores de Cristo se separarem, ele partiu para os países que lhe foram atribuídos. A tradição nos diz que estas eram a Capadócia e as províncias que fazem fronteira com o Mar Cáspio. As virtudes, trabalhos e sofrimentos de São Matias não nos foram transmitidos. Isso explica que não há lições apropriadas sobre sua vida, como existem para as festas do resto dos apóstolos. Clemente de Alexandria registra, em seus escritos, vários ditos de nosso santo apóstolo. Um deles é tão apropriado para o espírito da temporada atual, que consideramos um dever citá-lo. Cabe a nós combater a carne, e fazer uso dela, sem mimá-la com gratificações ilegais. Quanto à alma, devemos desenvolver seu poder pela fé e conhecimento. Quão profundo é o ensino contido nessas poucas palavras! O pecado perturbou a ordem que o Criador havia estabelecido. Isso deu ao homem exterior tal tendência de rastejar em coisas que o degradam, que o único meio que nos resta para a restauração da semelhança e imagem de Deus para a qual fomos criados, é sujeitar forçosamente o corpo ao espírito. Mas o próprio espírito, isto é, a alma, também foi prejudicado pelo pecado original, e suas inclinações foram tornadas propensas ao mal. Qual deve ser sua proteção? Fé e conhecimento. A fé a humilha, e então a exalta e recompensa, e a recompensa é conhecimento. Aqui temos um resumo do que a Igreja nos ensina durante as duas estações da Septuagesima e da Quaresma. Agradeçamos ao Santo Apóstolo, nesta sua festa, por nos deixar uma lição de sabedoria e fortaleza espirituais. As mesmas tradições, que nos dão algumas pequenas informações sobre a vida santa de São Matias, nos dizem que seus trabalhos apostólicos foram coroados com a palma do martírio. Vamos celebrar o seu triunfo com as seguintes estrofes, que são retiradas do Menaia dos gregos. Hino ó abençoado Matias. Tu, um Éden espiritual, fluiu, como um rio cheio, da fonte divina. Tu regaste a terra com teus riachos místicos, e a tornaste frutífera. Portanto, suplicas ao Senhor que Ele conceda paz e muita misericórdia às nossas almas. Ó apóstolo Matias, completaste o sagrado colégio, do qual Judas havia caído, e, pelo poder do Espírito Santo, puseste em fuga as trevas da idolatria pelos admiráveis relâmpagos das tuas sábias palavras. Agora suplicas ao Senhor que Ele conceda paz e muita misericórdia às nossas almas. Aquele que é a verdadeira videira te enviou, um ramo frutífero, carregando as uvas que dão o vinho da salvação. Quando eles beberam que antes eram escravos da ignorância, eles se afastaram da embriaguez do erro. Sendo feito, ó glorioso Matias, a carruagem da palavra de Deus, tu quebraste para sempre as rodas do erro, e os carros da iniquidade. Pelo poder divino, tu derrotaste os idólatras, e destruiu os pilares e os templos, mas tu edificaste para a Trindade outros templos, que ecoam com estas palavras.
todos vós, povo, louvem a Cristo acima de tudo para sempre. Ó venerável Matias, tu, como um firmamento espiritual, proclamaste a glória do Filho unigênito de Deus. Com uma só voz alegre, celebremos o louvor deste apóstolo, que foi refulgente com o Espírito Santo. Ele era o pescador dos que se desviaram, a luz que refletia o brilho divino, o mestre dos mistérios. Ó abençoado apóstolo! O Salvador chamou-te de amigo, porque guardaste os mandamentos dele. Tu és herdeiro do seu reino, e tu estás a sentar-se com ele, em um trono, no último dia terrível, ó mais sábio Matias, que completou os 12 do colégio apostólico. Guiado pela vela da cruz, tu, ó abençoado, passou sobre o mar conturbado da vida, e alcançou o refúgio de descanso. Você agora garante que se junte ao coro alegre dos apóstolos, e implora ao juiz infinito, que ele se mostre um Senhor misericordioso para nós. Tua língua era uma lâmpada brilhante de ouro brilhante, queimando com a chama do Espírito Santo. Tu consumiste todas as doutrinas estranhas, apagaste todo o fogo que era profano, e para os que estavam sentados na escuridão da ignorância, tu, ó sábio Matias, mostraste uma luz brilhante. Este texto foi retirado de O Ano Litúrgico, de autoria de Dom Prosper Guerenger, 1841 a 1875.